Fala galera, tudo bom? Professor William. Hoje a gente vai estar começando a nossa aula do terceiro bimestre, começando o nosso terceiro bimestre, começando realmente com as atividades, com as aulas do terceiro bimestre. Nesse terceiro bimestre nós vamos estar falando sobre o futsal, que é um esporte que acaba sendo, para quem gosta, é um esporte 8 ou 80. Quem gosta, gosta e vai praticar. Quem não gosta, não vai nem querer chegar perto. Diferente de outros esportes, como o basquete, como o handball, que tem esse lance de... Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, mas tem a galerinha que fica no meio termo e quando é chamado lá para jogar nas aulas, acaba entrando para jogar. O futsal não. O futsal, por ser um esporte onde a regra é muito interpretativa, eu tenho que interpretar muito a regra para saber o que é falta realmente, o que não é falta. E o árbitro, na hora do jogo, o aluno pode achar que foi falta num lance e o árbitro fala que não foi. Então, por esse motivo, acaba sendo um esporte onde muitas vezes algumas pessoas acabam querendo revidar um lance que o árbitro não deu falta e que eles acharam que era e vão querer acabar revidando no colega. Então, por esses motivos, às vezes é um esporte que não é tão bem visto pelas pessoas, ou principalmente por algumas pessoas que não gostam tanto do esporte, mas isso aí é uma coisa que cada um tem. Então hoje a gente vai estar começando a falar sobre o futsal. Hoje eu vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre a história do jogo, como é que o esporte foi criado. O futsal, ele tem um grande problema. Diferente do basquete e diferente do vôlei que a gente viu nas últimas aulas, o basquete ele foi criado por James Naismith. O basquete ele foi criado, ele teve um lugar onde ele teve um surgimento. Ele surgiu nos Estados Unidos, ele surgiu na ACM e ele foi criado por James Naismith. O handball, o vôlei, ele foi criado nos Estados Unidos, foi criado numa ACM e ele foi criado por William G. Morgan. Então, esses esportes, eles têm muito fácil de se entender quem era o criador e onde esse esporte foi criado. Com o futsal a gente não pode falar assim. Com o futsal a gente não tem como falar que o futsal ele foi criado por determinada pessoa em determinado lugar. Por quê, professor? Pelo simples motivo. Ele tem duas versões de surgimento. O futsal ele tem duas versões de quem foi o criador e onde ele foi criado. E tal como outras modalidades esportivas, há divergências quanto à sua invenção. Por quê? Porque a primeira versão fala-se que o futsal, ou o futebol de salão, como era chamado na época, começou a ser jogado por volta de 1940 por alguns frequentadores da Associação Cristã de Moços em São Paulo, pois havia uma grande dificuldade em encontrar campos de futebol livres para poderem jogar e então começaram a jogar suas peladas nas quadras de basquete e hóquei. Então qual foi a primeira história? Qual é a primeira história? A primeira história é simples, que o futsal foi criado, o futebol de salão foi criado aqui no Brasil, em 1940, por um professor brasileiro. Tanto é que esse professor, ele criou as primeiras regras do jogo, mas eles falam que ele foi criado de uma forma muito mais para se divertir, muito mais para uma brincadeira e também por causa de um grande problema. Os campos de futebol, eram difícil achar campos de futebol livres. Quando você achava um campo de futebol livre, tinha um grande problema, você imagina, para conseguir chamar 22 colegas para jogar contigo, 21 contando você, é fácil? Nem um pouco. Agora, você imagina você chegar e falar assim, pô, preciso de mais 9 colegas, que comigo vai dar 10 e eu vou conseguir fechar 2 times para a gente jogar futsal. Não é mais fácil? Pô, muito mais fácil. Então eles começaram a inventar uma forma diferente de se jogar o futebol, só que dentro de uma quadra. E aí eles usaram muito a quadra de basquete e as quadras de hóquei. Mas o mais interessante é que, não sei se você pescou o que eu falei, ele foi criado no mesmo lugar que o basquete e no mesmo lugar que o vôlei. Na mesma instituição. Qual foi? Ah, boa. Isso aí. Tá lembrando das paradas. Na ACM, na Associação Cristã de Moços. Da mesma forma que o basquete foi criado na Associação Cristã de Moços lá nos Estados Unidos e o vôlei também, lógico, em lugares diferentes dos Estados Unidos, o futsal ele foi criado, o futebol de salão ele foi criado
numa ACM. Por que numa ACM, professor? O senhor não falou que tinha duas vertentes do jogo? Sim, tem duas vertentes do jogo. A segunda, fala-se que o futsal ou futebol de salão ele foi criado em 1930 no Uruguai por um professor chamado Juan Carlos Seriani. Mas, antes de eu entrar nessa segunda vertente, eu queria mostrar uma coisa para você. No início, o futsal ou o futebol de salão ele era jogado com 5, 6 ou até 7 jogadores em cada equipe. Então, ele não foi já criado da mesma forma que a gente vê a regra hoje, que tem que ser 5, 4 na linha e 1 no gol. Não, no início tinha 5, podia jogar 6, 7. Um pouco depois é que foi colocado e foi definido o número de 5 jogadores por equipe. Aí ponto. A partir daquele momento que foi definido aquele número de jogadores, a partir daí não teve mais mudança. As bolas usadas naquela época, quando foi criado, eram feitas de serragem, crina vegetal, junto com uma cortiça granulada e tudo isso envolto num couro. Por isso, naquela época, o futebol de salão, quando começou, ele acabou sendo chamado de o esporte da bola pesada. E aí eu vou explicar para vocês o porquê desse lance da bola pesada. Eu não sei se vocês alguns de vocês já tiveram contato com uma bola de salão antiga, uma bola de futebol de salão antiga. As bolas antigas de futebol de salão não eram como essas bolas que a gente vê hoje. As bolas que a gente vê hoje têm tecnologia, todas elas bonitinhas pra caramba. Quando eu tomo a bolada, a bola dói, machuca, pode até ficar vermelho se a bolada for muito forte, mas nada mais do que isso. As bolas antigas eram totalmente o contrário. Se eu tomasse uma bolada de uma bola que antigamente se usava no futebol de salão, às vezes ficava roxo. Tanto é que quando a gente jogava futebol de salão no frio, ninguém queria ficar na barreira quando tinha alguma falta. Por quê? Pô, sabia que ia tomar uma bolada. E sabia que ia sair dali com um roxo. E um roxo bem grande, porque a bola era muito pesada. Por esse motivo que eu acabei de falar para vocês do que ela era feita, ela era muito pesada. E antigamente era se chamado o esporte da bola pesada. E aí, quais foram as primeiras entidades oficiais? Habib Mufti é um dos nomes que mais se destaca nos primórdios do futebol de salão. Quem é esse cara? Ele era professor da ACM de São Paulo. Foi esse cara que disse que foi ele que criou o futebol de salão no Brasil. E por isso ele pede a paternidade até hoje. Hoje não, porque ele já faleceu, mas até hoje não se sabe realmente quem é o pai do futebol de salão por isso. Porque esse cara criou o futebol de salão aqui no Brasil e Juan Carlos Seriani criou o futebol de salão no Uruguai. Com o mesmo intuito, o intuito foi o mesmo. O intuito de Seriani de ter criado lá no Uruguai o futebol de salão foi do mesmo jeito, porque os campos estavam lotados, ele tinha que trazer os garotos para jogarem futebol de alguma forma. Então ele levou para dentro da quadra de basquete, para dentro da quadra de hóquei e começou a fazer com que o jogo acontecesse. Com 5 jogadores na linha, ele começou a colocar algumas regras, algumas coisas foram realmente colocadas por Seriani para que o futebol de salão acontecesse. Uma dessas coisas, ele pegou a essência do futebol de campo. Então a essência do jogo é muito parecida com o futebol de campo, você pode ver isso. Ele pegou o tempo do basquete, porque não teria como pegar o tempo do campo. Você imagina, jogar um jogo de 45 minutos de futsal, de futebol de salão, e ainda o árbitro podendo botar acréscimo no jogo. Quanto tempo que esse jogo ia durar? Porque no futebol de campo a gente sabe que o acréscimo acontece quando acontece alguma paralisação ou alguma hora que o juiz tem que parar o jogo para ir lá atender um jogador. Então, por causa das paralisações, acontece um acréscimo no campo. Tu imagina no salão que o contato é muito maior. Meu Deus, a gente ia ficar enrolado com o tempo de jogo do salão, porque toda hora ia ter gente sendo atendido no chão e aí o acréscimo ia ser grande em todos os jogos. Então, esse professor falou, não, peraí, esse Juan Carlos Seriani não. Então vamos pegar e vamos botar um tempo estipulado. E ele estipulou o tempo do jogo, sabendo que quando batesse o sinal lá que o tempo acabou o jogo, não tinha mais papo. E a terceira coisa que esse cara colocou como uma das regras do jogo, lá na época quando ele criou em 1930, quando ele fala que criou em 1930, foi o que fala sobre o goleiro.
O goleiro do futebol de salão antigamente, hoje em dia não. Hoje em dia o goleiro pode sair da área, pode jogar, nós vamos ver isso na parte de regras. O goleiro pode sair, ele pode jogar. Ele tem um tempo na quadra dele para jogar e a gente vai ver isso nas regras, mas ele pode sair. Ele pode ser mais um quinto, ele pode ser o quinto elemento dentro da quadra contra a equipe adversária. Para quê? Para que aconteça uma parte de superação numérica, aonde o meu time fica com 5 dentro da quadra, enquanto o outro time só tem 4 para me marcar, porque o goleiro dele vai ter que ficar lá dentro do gol. Então eu tenho um jogador a mais dentro da quadra, um jogador que vai poder ficar livre e que ele pode ter a chance de fazer um gol. Mas naquela época não existia isso. Naquela época o goleiro era a mesma forma do goleiro do polo aquático. Qual é a ideia do goleiro do polo aquático? Ele não pode sair debaixo da trave. O do futsal daquela época ainda poderia andar pela quadra, ele poderia andar pela área de gol, pela área de meta. Pela nossa área de meta, o goleiro poderia andar. Fora isso, ele não poderia sair. Ele não pode sair. Ele não podia sair para jogar. Então, mudou-se muito a regra por causa disso, mas naquela época não acontecia isso. Mas foram coisas que foram implantadas por Juan Carlos Seriani como um dos pais do futsal. E em 28 de julho de 1954 foi fundada a Federação Metropolitana de Futebol de Salão, atual Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Então a federação que hoje é feita no Rio de Janeiro, alguns de vocês devem conhecer, a Federação de Futebol de Salão do Rio de Janeiro, ela foi fundada com o nome de Federação Metropolitana de Futebol de Salão. Foi a primeira federação estadual do Brasil. E em 1955 foi fundada a Federação Paulista de Futebol de Salão. Então, um ano depois, foi fundada em São Paulo a mesma federação que foi fundada no Rio. O que se viu a partir daí foi o desencadeamento de origem das federações atuais. Então, o que aconteceu? Começou-se a ter um monte de federação. Todos os estados começaram a fazer suas federações de futebol de salão para que acontecesse o jogo. E o que aconteceu? Com as regras feitas por esse professor Juan Carlos Seriani, junto com a regra que esse brasileiro criou, essa regra foi totalmente refeita, ela foi totalmente feita minuciosamente. Para quê? Para que ela virasse uma regra internacional. E a primeira regra oficial de futebol de salão foi a junção dessas duas regras, desse professor uruguaio com o do professor brasileiro, que foi vista e foi capturada pela FIFUSA, para que a FIFUSA pudesse tomar conta do futebol de salão. Professor, quem é a FIFUSA? A FIFUSA era a Federação Internacional de Futebol de Salão antigamente. Hoje, o futebol de salão ele é presidido pela FIFA. Todos os campeonatos são organizados, todos os campeonatos de futebol de salão ou de futsal hoje em dia são organizados pela FIFA. De 4 em 4 anos, nós temos a Copa do Mundo de futsal. E uma única coisa que até hoje ninguém nunca entende. Por que o futsal não está nos Jogos Olímpicos? Ele teve uma participação em um dos Jogos Olímpicos, mas não teve mais chances de participar. E só para que vocês tenham uma noção do porquê disso, do que acontece, a gente não sabe o que acontece, mas para você participar, você ser um esporte olímpico, você precisa ter o maior número de praticantes. E o futsal, ele tem um número muito grande de participantes mundo afora. Então, até hoje, as pessoas que trabalham dentro do esporte não entendem por que o futsal não é um esporte olímpico. Mas isso daí é uma coisa que é outra história. As primeiras regras foram publicadas e editadas em 1956, que foi nessa época onde a FIFUSA pegou as regras. O futebol de salão brasileiro tinha no seu início, em meados dos anos 50, várias regras. Foi então que em 5 de fevereiro de 1957, o então presidente da Confederação Brasileira de Desportos, CBD, Silvio Pacheco, criou o Conselho Técnico de Assessores de Futebol de Salão para conciliar as coisas das regras. Então, com esse tempo, nesse momento, o futebol de salão começou realmente a ser mais praticado, ser mais organizado, porque começou-se a ter regras para que o jogo acontecesse. No Brasil, neste momento,
Neste mesmo ano, de 1957, em Minas Gerais, houve uma tentativa de fundar-se a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Mas essa confederação ela só foi fundada alguns anos depois. E hoje nós conhecemos a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, que é a CBFS, que é ela que organiza todos os campeonatos no que diz respeito ao futebol de salão ou futsal aqui no Brasil. Professor, mais uma pergunta. Por que o nome é Confederação Brasileira de Futebol de Salão e não Confederação Brasileira de Futsal? Excelente pergunta. Só tem um grande problema. Eles têm vontade de fazer essa mudança. Só que o grande problema é, se você pegar a sigla de Confederação Brasileira de Futsal, vai parecer com qual sigla? Isso aí, com a sigla da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Então é por isso que não aconteceu até agora a mudança do nome da Confederação Brasileira de Futsal, por esse motivo. Por isso ele ainda é considerado como CBFS, mas o nome já é futsal, já não se chama mais de futebol de salão. Em 25 de julho de 1971, em São Paulo, numa iniciativa da CBD e da Confederação Brasileira, com a presença de representantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai, Peru, Portugal e Uruguai, foi fundada a Federação Internacional de Futebol de Salão, chamada de FIFUSA, que eu acabei de falar para vocês, que mais adiante ela acabou vendendo a patente do futsal para a FIFA, que aí a partir daquele momento a FIFA começou a FIFA, tomar conta e organizar os campeonatos de futsal no mundo afora. O primeiro Mundial de Futsal foi um marco. A partir de então, o futebol de salão começou a despertar o interesse da FIFA, que eu acabei de falar, que começou a criar muitas dificuldades para todas as competições patrocinadas pela FIFUSA. E aí, com isso, a FIFUSA acabou dando essa patente para a FIFA, até porque, vou ser bem sincero, nos primeiros campeonatos mundiais de futebol de salão, que eram feitos pela FIFUSA, acabou tendo um grande problema. Somente 6 seleções participavam, 8 no máximo participavam. A partir do momento que a FIFA tomou conta, esse número multiplicou. Esse número foi para 18, 19 equipes, mundo afora. Hoje em dia o Mundial está sendo participado com 32 equipes. E mais do que isso, hoje em dia, o que não acontecia na época da FIFUSA, acontece hoje em dia. A mídia acabou pegando a imagem, pegando o futsal, e hoje em dia, o último campeonato mundial de 2008 que foi realizado no Brasil, todos os jogos foram transmitidos. Ah, mas todos foram transmitidos na televisão aberta? Não. Muitos foram transmitidos em TV fechada, mas foram transmitidos pela televisão. E o futsal feminino, professor? Eu queria fechar com essa parte. E o futsal feminino? O futsal feminino ganhou espaço cada vez maior no Brasil e no mundo. Em terras brasileiras, a modalidade entre as mulheres tem campeonatos semelhantes ao masculino, Taça Brasil, realizada desde 1992, Copa do Brasil, e uma competição exclusiva, promovida pelo governo federal, e o Campeonato Brasileiro Feminino de Futsal, que foi realizado em 2015, com a segunda edição prevista para 2020, que não aconteceu, está para acontecer ano que vem. Além disso, em 2005 e 2015, tivemos anualmente a realização da Liga Nacional de Futsal Feminino. A cada temporada, o que se vê é o crescimento do número de participantes nos campeonatos, o que eleva a qualidade técnica e o interesse do torcedor, bem como o aumento das exposições de jogos na televisão. Qual foi o grande problema? O campeonato feminino, tanto como acontece no futebol de campo, acontece no futsal, demorou muito a ser feito. Se desde o início os dois caminhassem juntos, a mesma proporção que hoje tem no campeonato masculino de futsal teria o feminino. O grande problema é que isso não aconteceu por esse motivo. Então, a seleção brasileira feminina é também multicampeã. Nós somos hexacampeões do Torneio Mundial de Futsal Feminino e hexacampeões da Copa América de Futsal Feminino organizada pela Conmebol. A seleção brasileira feminina nunca perdeu sequer um jogo em competições oficiais. Nas categorias de base, somos bicampeões do Sul-Americano de Futsal Feminino Sub-20, também realizado pela Conmebol. Em 2019, a CBFS realizou a primeira edição do Grand Prix de Futsal Feminino.
Edição essa onde nossa seleção novamente se sagrou campeã. Então, o que eu queria passar para vocês nessa parte da história do esporte, da história do futsal? A história do futsal ela não é uma história como as outras, que nós temos várias, só temos uma história só. Não, tem duas formas, tem duas histórias. A gente sabe qual foi a verdadeira? Até hoje não. A CBFS acaba sempre dizendo que a história verdadeira é a história do Brasil. Foi feito no Brasil e acabou. Agora, muitos falam que realmente foi criado no Uruguai. O que a gente tem que tirar disso? Uma única coisa. Independente de onde foi criado, quem fez com que o futsal seguisse o caminho que está seguindo hoje em dia foi a partir do momento que o futsal bateu aqui no nosso país. A partir do momento que o futsal bateu no Brasil, isso está registrado. A partir do momento que o futsal bateu no Brasil é que aconteceu a expansão dele mundo afora. Então, essa é a história do futsal. Isso é o que eu queria passar para vocês como história do futsal. Na próxima aula a gente vai estar falando sobre regras, sobre as regras do jogo. Existem algumas regras que foram criadas agora, novas, pela FIFA, mas a gente vai estar falando sobre regras, tá? Então na próxima aula a gente se vê para a gente falar sobre regras. Valeu, galera. Fique com Deus e até a próxima.